você precisa de mim, e juntos nós vamos assim até aquele. Aleluia! Amém? Meus amados, nós estamos liberando espaço. Semana passada a Tainá também trouxe um resumo aqui no final sobre estou aprendendo nesse trimestre o livro dos Salmos, não é isso? Ela trouxe um resumo do que ela aprendeu com uma coisa maravilhosa, coisa que a gente precisa. Se a Tainá também quiser lembrar, relembrar, falar do que ela aprendeu no domingo passado, a oportunidade está com o Jó. Vamos começar com a bênção nesse momento. Logo após, a irmã Fernanda também vai estar tendo oportunidade para que nós possamos. É um momento que nós temos que eles estão compartilhando com aqueles que não vieram à escola. Você não pode estar trabalhando só para você ver o que Deus está fazendo aqui e está falando no nosso meio. Amém? Salve a igreja para a paz do Senhor. A paz do Senhor. Como você falou, a gente está aprendendo sobre o livro dos Salmos. E hoje a gente aprendeu especificamente acerca do Salmo de número 51. Como ele é meio grandinho, eu só ler dois versículos que eu acho importante, que é o 4 e o 10. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. O 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Esse salmo, Davi ele escreveu após ele ter pecado contra o Senhor, né? Que ele cometeu adultério com Batseba e depois contribuiu para o assassinato do marido dela, digamos assim, né? Então ele cometeu um pecado que, apesar de, como a gente aprendeu hoje, apesar de não ter pecadinho e pecadão, todos são iguais aos olhos de Deus, mas para a gente é um pecado grave, né? Adultério e assassinato. A gente não enxerga da mesma coisa como uma fofoca, digamos assim. Então, esse salmo ele mostra o arrependimento verdadeiro de Davi. E ele ensina a gente que mesmo que a gente tenha cometido algo que aos nossos olhos é imperdoável, é uma coisa muito grave, mas ele conhece o nosso coração. Se ele vê que a gente se arrependeu verdadeiramente, que a gente pede perdão para ele com o nosso coração quebrantado, ele nos perdoa. E ele nos perdoando, a gente não perde o espírito dele. Porque, como a gente aprendeu também, a gente, quando está em pecado, a gente sabe. A nossa mente, por mais que a gente finja que não está acontecendo nada, a nossa mente, o espírito, ele fica martelando na nossa mente aquilo, né? A gente não tem sossego. Então, aquilo vai trazendo enfermidade para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Então, como o pastor falou, que a presença de Deus, ela aformoseia o rosto, deixa a gente bonito, também é o pecado, a gente se afastar de Deus, deixa a gente com um semblante triste e doente, mentalmente e fisicamente. Então, o ato da gente se arrepender do nosso pecado, buscar o perdão de Deus e se manter firme para não pecar novamente, Deus ele ajuda a gente, ele vê que a gente, por mais que seja falho, mas a gente está tentando melhorar, tentando não vacilar, ele ajuda a gente, né? O Espírito Santo ele vai nos ajudar nessa batalha no nosso dia a dia. E uma última coisa, Salmo, se a gente for avaliar todos eles, dá para pesquisar na internet, a gente pesquisa a temática de cada um. Por exemplo, celebrar com júbilo ao Senhor é um salmo mais alegre, de adoração, de louvor a Deus. Esse salmo aqui já é um salmo de arrependimento, de pedir perdão, de arrepender pelos nossos pecados. Tem outros que ajudam a gente, eleva os meus olhos para o monte. No momento de dificuldade, a gente não sabe onde procurar, Deus fala para nós através da palavra, a gente elevar o nosso olho para os céus, né, que é onde fala, eleva os meus olhos para o monte, significa a gente olhar para o céu, a gente olhar para Deus e buscar consolo, buscar resposta nele. Então, cada salmo, ele tem uma temática que serve para todas as fases da nossa vida. Então, a gente pode criar o hábito de ler os salmos. Como eu falei, pesquisando na internet, a gente consegue saber a temática de cada um deles. Então, no momento que você quer só adorar a Deus, você vai ler o Salmo 100, se eu não me engano, que é celebrar com júbilo ao Senhor. No momento você está ansioso, como eu já contei também, tem o Salmo 46 que fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, entendeu? Então, a gente, lendo o livro de Salmo, por mais que tenha 150
150 versos, a gente pode, não precisa ler eles de uma vez, a gente pode ir lendo aos poucos, ler um por dia. Sei lá, em 6 meses você consegue ler eles todos. Então, o que a gente está aprendendo é isso, sobre Salmos, hoje especificamente no Salmo 51, que é sobre arrependimento, quebrantamento do coração, e cada um deles serve para uma fase, uma necessidade nossa. É só a gente buscar confirmação, buscar ajuda de Deus, né, em todos os momentos. Amém. Glória a Deus. Está vendo aí que vocês estão deixando de ganhar? Não estão perdendo, estão deixando de ganhar, né? Que Deus abençoe, irmã Péssima. Lembrando que a professora tem que